Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência. Há muito tempo atrás, em um pequeno reino, vivia um rei que gostava de se vestir mais do que qualquer outra coisa. Ele poderia passar dias inteiros no camarim, se exibindo na frente do espelho com vestidos novos. Assim, para cada ocasião da vida, seja uma ida ao teatro ou apenas um café da manhã, o rei preparou os melhores tecidos e vestes. E então, um dia, dois vigaristas chegaram ao reino. Nas ruas da capital,
eles ouviram falar de um rei que adora se fantasiar. E então um plano astuto amadureceu nas mentes dos enganadores. Eles decidiram se passar por tecelões capazes de fazer um tecido maravilhoso, melhor do que nada poderia ser imaginado. E para que o rei definitivamente prestasse atenção neles, os golpistas espalharam o boato de que seu tecido tinha propriedades mágicas. É completamente invisível para aqueles que são impenetravelmente estúpidos. Quando o monarca ouviu sobre os incríveis tecelões que surgiram em seu reino, ele ficou muito feliz. Afinal, ele finalmente teve a oportunidade de entender qual dos conselheiros e súditos reais é estúpido. No dia seguinte, o rei convocou os tecelões, regou-os com ouro e ordenou que ele costurasse o melhor vestido com tecidos mágicos e fios de ouro. Então os enganadores pegaram todos os materiais valiosos, pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Eles se sentaram nas máquinas reais vazias e começaram a fingir que estavam costurando um vestido mágico para o rei. O boato sobre o tecido estranho se espalhou por todo o reino, e todos queriam ver. O próprio rei não foi exceção. Ele realmente queria dar uma olhada no vestido, mas tinha medo de ser estúpido e simplesmente não ver o tecido. E assim o monarca decidiu enviar a ele seu conselheiro mais sábio, o mais inteligente e honesto de todos. Quando o velho conselheiro veio para a oficina, ele viu como os enganadores estavam trabalhando atrás de máquinas vazias. Eles ergueram um vestido inexistente, endireitaram dobras invisíveis e exaltaram designs falsos. Então o conselheiro, com medo de parecer um idiota, fingiu ver o vestido também. Voltando ao reino, o velho não encontrou forças para admitir que não tinha visto nada. Portanto, ele relatou ao rei que o tecido era magnífico. O ministro acompanhou o assessor das tecelãs. Ele olhou para as máquinas vazias da mesma maneira e teve medo de ser realmente estúpido e indigno de seu lugar. Então o ministro voltou ao rei e elogiou o tecido ainda mais do que o conselheiro. Por fim, o rei decidiu admirar a própria curiosidade, até que foi retirado da máquina. Ele veio para os tecelões com todo um séquito de cortesãos. Mas nem o monarca nem os conselheiros viram o vestido. Porém, cada um deles começou a admirar a roupa, imaginando que todo mundo estava realmente vendo o tecido. Satisfeito com o resultado, o rei concedeu a cruz do cavaleiro astuto e concedeu-lhes o título de tecelões da corte. E então chegou o dia em que você poderia colocar uma roupa nova. Os tecelões rebeldes se ofereceram para reunir o rei eles mesmos. Eles vestiram o governante com calças inexistentes, depois uma camisola e um cafetã invisível. E toda a nobreza que assistiu ao processo apenas disse o quão bonito era o traje e como foi para o rei. Por fim, o monarca saiu para a rua. Os súditos já haviam se reunido ao redor, esperando ver o magnífico traje do rei. No entanto, nenhum dos que vieram não admitiu que não viram nada. Quando de repente um menino apareceu no meio da multidão e exclamou que o rei estava nu. A multidão ouviu essas palavras e todos ao redor começaram a rir do governante. O monarca percebeu que havia sido enganado, mas continuou sua marcha, como convém a um rei. E sua comitiva ainda sustentava o manto, que de fato não existia.